Shalom, shalom, muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Um assunto interessante, não é? Todas as vezes que Jesus apareceu no Antigo Testamento. Como assim? Para a gente começar esse vídeo, eu quero ouvir Jesus falando acerca dele mesmo em Lucas capítulo 24. Ele já tinha morrido, ressuscitado e estava na estrada de Emaús falando com 2 discípulos desistentes. Eles só ficaram se sentindo tristes porque não se lembraram das profecias. E Jesus disse em Lucas capítulo 24, no versículo 26, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Nesta passagem eu fico imaginando Jesus falando, olha, Abraão, ele falou sobre mim ali no Monte Moriá, quando ele viu o cordeiro, ele viu o meu dia e se alegrou. Eu imagino ele falando sobre Salmo 22, quando Davi teve uma visão da cruz. E ali nós temos um salmo messiânico com detalhes do que aconteceria na cruz do Calvário, ou o que Isaías falou a respeito dele. São tantos profetas, mas isto é profecia. Agora, a aparição de Jesus, ele se manifestar, isso se chama teofonia, que é uma manifestação dele antes dele vir em carne. E vamos ver algumas dessas passagens para você entender, porque muitas delas está escrito o anjo do Senhor em letra maiúscula e na maior parte das traduções. Mas não é só por causa de ser uma letra maiúscula, porque em muitas traduções está de letra minúscula. É a passagem porque as próprias pessoas entenderam que estavam falando com ele. E por isso que nós precisamos, andando pelo Antigo Testamento, vai ser um vídeo curto para você poder aprender de uma forma completa. Eu dou aula sobre sombras e tipologia e é um dos assuntos que eu mais gosto de falar também, é sobre teofania. E aqui eu reservei para você, deixei aqui separado para a gente não esquecer, para falar um pouquinho em ordem para você, se você quiser checar todas as passagens. Uma das vezes em que ele apareceu foi para Abraão, em Gênesis 12. Claro que eu não vou conseguir abrir pelo tempo todas as passagens, mas nesta passagem nós vamos ler em Gênesis 12, no versículos 6 e 7, quando está escrito: Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. E ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Você está vendo? Abrão, né? Neste momento Abrão já tinha recebido, porque aqui nós estamos já em Gênesis 12, quando ele já obedeceu, já saiu de Ur dos Caldeus. O Senhor já tinha falado com ele, mas é diferente dele ter um sonho, dele se manifestar. Aqui o Senhor apareceu. Não está falando que Abraão estava sonhando, o Senhor apareceu. Da mesma forma, você vai ter Abraão tendo a mesma experiência em Gênesis capítulo 18. O Senhor vai até a tenda de Abraão e quando ele percebe que é o próprio Senhor que entrou na casa dele para comer, ele se prostra diante do Senhor. Essa é uma dica que eu quero deixar para você, porque anjos também apareceram, mas nenhum anjo aceita adoração. Todas as vezes em que ele aceitou a adoração, é porque era o próprio Senhor Jesus que veio e apareceu, se manifestou para alguém no Antigo Testamento. Mas eu não vou ficar só em Abraão. Eu quero te dizer também que Agar, em Gênesis 16, Agar, que era escrava egípcia de Abraão, ela fugiu de Sara
E de repente, quando ela estava fugindo, apareceu o Senhor para ela e falou para onde que ela estava indo, teve uma conversa linda com ela e no final da conversa ela entendeu que ela estava falando com o próprio Senhor e por isso ela deu um nome a este momento que ela viveu. Ela disse: eu vi o Senhor e ele me viu, ele veio até a minha vida, ela falou Jeová Roi, o Deus que vê, porque o Senhor, ela entendeu que ela teve um encontro com o Senhor. Você sabe, continuando aqui, que Moisés, quando você lê Êxodo, você vê que o Moisés, ele viu a sarça pegando fogo e ele se aproximou porque era extraordinário e ali o Senhor falou com ele. Neste momento em Êxodo parece que é só uma voz, né? Uma manifestação só da voz do Senhor. Algumas vezes ele manifesta só a voz dele, como foi no batismo de Jesus e outras circunstâncias. Ali foi o Pai, né? Mas agora, neste momento da sarça, em Atos 7:30, Atos capítulo 7, versículo 30, Estevão tem uma revelação. Ele diz: o Senhor apareceu para Moisés no meio da sarça. Então não foi só a voz. O Senhor, ele viu o Senhor. E Moisés teve muitas outras experiências de ver o Senhor, porque ele ia para a tenda da congregação, a tenda do encontro, e o Senhor falava com ele face a face. No Monte Sinai, o Senhor também falou com ele. Então, uma das pessoas que mais tiveram experiências com a aparição do Senhor Jesus foi Moisés. Depois eu tenho um outro exemplo para dar para vocês. Quando o povo saiu do Egito, quando o Mar Vermelho ele abriu, antes do Mar Vermelho abrir, o Senhor já tinha manifestado uma coluna de nuvem de fogo. Aí você fica só com esse elemento. Era uma coluna de nuvem de fogo que acompanhou o povo o tempo todo no deserto. Mas o Senhor, ele diz em Êxodo 14, versículo 19 e 20, ele diz o seguinte, que quando o mar abriu e os egípcios entraram atrás para poder alcançar os hebreus, está escrito que o Senhor que estava na coluna de nuvem de fogo, ele foi para a retaguarda, para não permitir que os egípcios avançassem. Que coisa linda! Então era o Senhor que andou com eles o tempo todo no deserto. Você acha mesmo que eles foram conduzidos no deserto por quem? Pelo Senhor Jesus. A coluna de nuvem de fogo não era só um elemento, era um fenômeno. Não, era o próprio Senhor Jesus no meio da coluna de nuvem e de fogo. E depois nós temos porque até aqui eu só falei eu falei de Agar, também uma mulher, mas eu quero falar de outra mulher, a mãe de Sansão. A mãe de Sansão, ela teve um encontro com o Senhor, e isso está registrado em Juízes 13, do versículo 2 a 25. Ela tem um encontro, ela pensou que fosse um anjo. A princípio ela pensou que fosse um anjo, mas depois ela entendeu que quem estava falando com ela, que ela teria um filho, era o Senhor. E ela e o marido depois perguntaram: qual é o seu nome? E ele disse qual era o nome dele: Maravilhoso. Quem é que tem o nome de maravilhoso? O Senhor Jesus. Então o Senhor apareceu também para a mãe de Sansão. O Senhor apareceu para Gideão. Quando Gideão já estava, o povo todo estava desesperado, o Senhor foi até o encontro de Gideão. Gideão, quando ele entendeu que quem estava falando com ele não era um anjo, mas era o próprio Senhor, ele levantou um altar e ele deu um nome a este altar: Jeová Shalom, o Deus da paz. Você viu? Mais uma pessoa tendo um grande encontro com o Senhor. Mas nós temos também um profeta chamado Elias. E Elias, quando entrou em depressão, ele foi para o monte Horebe, porque o Senhor mesmo disse para ele comer, beber e ir, que a caminhada era longa. Quando ele chegou e entrou na caverna, o Senhor apareceu para Elias, e ali o Senhor chamou ele para frente da caverna, e o Senhor se manifestou num vento suave, e ali ele restaurou o ministério e as emoções de Elias.
quantas vezes o Senhor apareceu. E quando a gente pensa em Josué, depois que Moisés tinha morrido, em Josué capítulo 5, ele olha para o muro, agora o desafio era muito grande, ele olha para o muro de Jericó, ele já conhecia aquele muro, mas agora o desafio era conduzir esse povo, não tinha mais Moisés, e ali ele teve uma visão do Senhor, ele pensou até que era o Senhor é contra ou a favor? E aí ele falou, sou capitão do exército de Deus, e quando ele percebeu que era o próprio Senhor, ele se prostrou e ele recebeu uma palavra, não tira a sandália, porque o lugar que você pisa santo é. Ele estava tendo a mesma experiência de Moisés. E por que eu falei de todos esses momentos em que o Senhor Jesus apareceu no Antigo Testamento? Bom, o primeiro motivo é para você saber que o Antigo Testamento, ele continua em validade, porque o Senhor, ele veio cumprindo a sua profecia, mas ainda tem muita coisa no Antigo Testamento que ainda não se cumpriu. E ele foi se revelando no Antigo Testamento até chegar na grande revelação no Novo Testamento. Mas ele deixou um recado para mim e para você. Em João, capítulo 14, no versículo 21, ele quer se manifestar a você. Então, todas essas pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus no Antigo Testamento, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus no Novo Testamento, agora já numa outra dispensação, agora Jesus vindo em carne, se manifestando em carne, mas agora eu quero dizer que ele quer manifestar, ele quer falar com você e ele quer se manifestar. Então reserve esse momento para ouvir a voz de Deus, porque ele vai manifestar toda a sua glória em nome de Jesus. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Se te ajudou, deixa o seu like, compartilha. E eu quero te encontrar também, não só aqui, mas também no meu perfil no Instagram, Naira Pedrini Oficial, porque eu tenho uma mensagem para você todos os dias.